Aboru Aboye. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Awo Ifá Moriô e vim aqui, a convite do Pai Paulo do Oxóssi, explicar o que é um babalaô. O babalaô, ele é um sacerdote do culto de Orumilá Ifá. Ele não está acima de nenhum outro sacerdote, como os babalorixás. Ele é apenas mais um sacerdote dentro do culto tradicional iorubá. Para podermos tocar nesse assunto, vamos entender como funciona o sistema religioso iorubá. Em terras iorubás, cada orixá é como se fosse uma pequena parte, uma pequena religião daquela religião total. Então temos sacerdotes de Oxum, sacerdotes de Obatalá, sacerdotes de Exu e assim por diante. Orumilá, ele é o orixá do culto ao destino, aqui no Brasil conhecido como Ifá. Então, ele terá o seu próprio grupo sacerdotal, que são homens iniciados no culto de Orumilá Ifá, e que levam um bom tempo estudando o culto para poder manipular os seus instrumentos de divinação, que são, no caso, o Iquim e o Opeleifá. Que fique bem claro, o jogo de búzios, o jogo de 16 búzios, ele corresponde ao culto de alguns orixás, como Obatalá, Exu, Oxum, Xangô, Oiá e alguns outros. Nem todos os orixás respondem pelo Meridilogum. Por exemplo, em terras iorubás, Ogum, os sacerdotes de Ogum, utilizam o Obi como forma de comunicação, pois a comunicação com o orixá é deveras importante. Já no culto de Orumilá Ifá, utilizamos o Iquim Ifá, que são os próprios Iquins do Ifá consagrado, aquele Aô, e o Opelê Ifá, que é o Rosário de Ifá, que vai, no lançamento, configurar um dos 256 Odus. Os Odus são símbolos. Eles não são entidades, eles não são deuses, eles não são espíritos, eles são símbolos. E dentro destes símbolos vem uma série de histórias, que são os Essés Ifá, são os contos de Ifá, aonde Ifá mostra o problema daquele consulente e qual ebó deve ser feito para a correção do mesmo. Que fique claro, em terras iorubá, nem todos são iniciados em Ifá. Em terras iorubás, existem muitas pessoas iniciadas apenas em culto de orixá. E que fique mais claro ainda, Ifá é mais um orixá entre todas as divindades cultuadas em terra iorubá. Não existe o certo e o errado. Ifá é líder dos orixás, assim como Obatalá é líder dos orixás, assim como Ogum é líder dos orixás. Na verdade, precisamos entender que eles têm uma cultura própria, uma cultura diferente da nossa, onde cada sacerdote vai se especializar no culto de um ou mais orixás. Um outro mito muito propagado em terras brasileiras: Babalaô não dá transe. Na verdade, Orumilá Ifá não dá transe. Portanto, se o babalaô foi apenas iniciado no culto de Orumilá Ifá, ele não terá transe, pois Orumilá não dá transe em ninguém. Porém, se esse babalaô foi iniciado no culto de uma outra divindade, como por exemplo o Obatalá, ele pode sim vir a dar transe de Obatalá. Portanto, existem sim babalaôs que dão transe de orixá, porque são iniciados em esses outros orixás. Uma outra coisa que difere do nosso culto tradicional, que é o candomblé, do qual eu fiz parte,
é que em terras iorubás você pode iniciar em um ou mais orixás, pois você é iniciado ao culto daquele orixá. Então é muito comum, né, algumas famílias terem como praxe várias iniciações em orixá. Muitas vezes orientada pelo próprio orixá patrono da família ou até mesmo por Orumilá-Ifá, para a correção das energias no destino daquelas pessoas. Então, retomando, Abalaô é o homem iniciado numa cerimônia chamada Itefá, que passou pelo segredo do Ibodu e que estuda, né, a trajetória, né, dos oráculos de Orumilá-Ifá, Opelê e Iquim. Orumilá-Ifá, através do Opelê e Iquim, nos trará a solução dos problemas do consulente através de um dos 256 Odus, que não são divindades, e sim símbolos, signos, aonde dentro deles, sim, haverão vários versos que poderão nos auxiliar no tratamento do problema daquele consulente, colocando para ele qual ebó que ele deve ofertar a Exu e quais divindades ele deve propiciar. Nestes símbolos, nessas histórias, também vem interdições alimentares, conselhos de comportamento, interdições de comportamento e assim sucessivamente. Uma outra coisa, Odu é um símbolo que somente é conhecido no jogo de Orumilá-Ifá. Então, quando falamos, o meu Odu de nascimento, na visão do culto Ixaxelabá, só tem Odu de nascimento o indivíduo que passou pelo Itefá, que é o Odu que veio neste momento. Tá? Não fazemos cálculos matemáticos para cálculo de Odu. Utilizamos, né, sempre o Odu sacado no momento de Telodu. Eu não fiz Itefá, eu não fiz Itelodu. Então, teoricamente, você não tem como saber qual o seu Odu de nascimento. Isso dentro de uma visão, né, do Ixaxelabá, do culto de Orumilá-Ifá e do culto dos orixás tradicionais. Os Odus são símbolos que serão tirados na hora das iniciações e também símbolos em consultas, aonde são Odus provisórios, são símbolos, são energias que naquele momento estão atuando sobre o consulente e que ali está a solução do seu problema. Obrigado à atenção de todos, Abura Boye e até mais.